O sol nasceu, é hora de trabalhar. Minha família depende de mim. Eu vou trabalhar. Alô, Salvador, minha Bahia, meu Brasil. Começou mais um programa Voz da Favela. Esse é o programa que representa as comunidades. Lembrando que amanhã eu faço 50 anos. Quero convidar todos vocês para estar no bairro do Leblon, na Massaranduba, a partir de 10 da manhã. Vamos ter lá diversas cestas básicas. Grandes empresas estão abençoando a gente para levar a cesta básica para a comunidade. E também nós vamos estar sorteando lá ventiladores, ferro de passar, pranchinha. Só não tem fogão, mas um dia eu vou colocar em televisão, mas nesse não. Viu? A boa noite a todos e dizer a você que já estamos no ar. O programa mais irreverente do Brasil é aqui, o Voz da Favela. Eu quero até comentar hoje sobre, na verdade, eu quero comentar sobre um acontecimento que teve, né? Que rolou aí como é o nome? Na Cidade Baixa. E eu fiquei surpreso com esse acontecimento. É que nós precisamos, ainda nós precisamos ajeitar essa rua que tá cheia de água e faz, se eu não me engano, Luciano, faz 5 meses ou 6 meses. E a água está chegando já perto do Largo do Papagaio, né? Então vamos estar aí, por favor, os gestores, dar essa moral para a comunidade que ela precisa. Um abraço aí, Alessandra, que está aqui ligadinha com a gente. Estou aqui junto com você, beleza, Alessandra? Tudo de paz, viu? Doutora Eneida, como é que tá a senhora? Tudo jóia, muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o convite do Luciano, Washington, um prazer. Pronto. Doutora Eneida, hoje vamos falar sobre catarata e retina. Isso. É isso, estava lendo lá e eu estava tentando entender. Doutora, a primeira pergunta que eu vou fazer quando o neném vem ao mundo, já vem com problemas nos olhos ou vem normal? Então, depende. Existem várias condições oftalmológicas que podem acometer a criança já desde o nascimento, que é o que a gente chama de congênito. Por exemplo, existe catarata congênita, existe glaucoma congênito. Doutor, o que é congênito? Congênito é quando a pessoa já nasce com aquela condição. Então, a criança pode nascer com a catarata, então a gente diz que é congênita. Nasceu com glaucoma, é congênito. Ou ao longo do desenvolvimento, ela pode apresentar algum outro tipo de alteração. Então, o pessoal lembra da filhinha do Thiago Life que teve um tumor no fundo do olho. Uma criança pode ter um câncer no olho, né? Então, são várias condições, na verdade, que podem acometer as crianças. Agora, doutora, qual a idade específica que o cara tem que procurar já cuidar dos olhos? Nasceu, tem que cuidar. Nasceu, já vai para o oftalmologista. Tá vendo, a primeira consulta é recomendada com 30 dias, até 30 dias do nascimento. E aí a gente vai acompanhando para o resto da vida. Agora, doutora, quais são os tipos de doenças que é relacionada com as vistas? De qualquer faixa etária? De qualquer faixa etária, quais nomes? Então, temos várias doenças, né? Por exemplo, eu sou especialista na parte de catarata e na parte da retina. A retina, por exemplo, o paciente que tem diabetes, o paciente que tem hipertensão, ele pode vir a desenvolver retinopatia, que é o acometimento da retina por essas doenças. Existem outras doenças também, por exemplo, o glaucoma, que é uma doença que afeta o nervo óptico, que é o nervo que a gente tem no fundo do olho. Existe o ceratocone, que é uma doença que acomete a córnea. Então, assim, o exame de vista é importante frisar que não é só a gente ver o grau, passar um óculos. Existem várias alterações que o paciente pode apresentar e muitas delas são assintomáticas, que a gente só descobre com o exame mesmo. Essa catarata, ela vem de quê, doutora? Por que acontece catarata na vida das pessoas? Tem vários motivos. O principal motivo é o envelhecimento. Então, assim, a catarata geralmente vai aparecer num paciente acima de 60 anos de idade. Mas como eu falei... Eu tô com 50. Tá quase, hein? Pelo amor de Deus, 50. Mas como eu falei, tem criança, por exemplo, que pode nascer com a catarata. E por que a criança nasce com catarata?
Se a mãe, durante a gestação, teve contato com alguma infecção, isso pode gerar uma catarata na criança. Pacientes que precisam fazer uso de corticoide de forma crônica, aqueles pacientes que têm problemas reumatológicos, lúpus, artrite, paciente com asma também, que às vezes precisa fazer uso de corticoide constante, também pode desenvolver uma catarata mais cedo. Inclusive, tem uma amiga minha que operou recentemente, ela tem a minha idade, 36 anos, mas por conta do corticoide precisou fazer a cirurgia. E também, assim, trauma, um paciente que levou uma bolada no olho, teve um trauma contuso, ele pode desenvolver catarata de forma mais cedo. Agora, doutora, a exemplo, a senhora faz a operação de catarata, né? Isso. Como é que é feito? Isso tem algum risco? Tem. Não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia muito complexa, na verdade. Porém, com a tecnologia que a gente tem disponível no momento, é uma cirurgia que se tornou muito segura, né? Então, a gente tem muitos cuidados para executar a cirurgia. É uma cirurgia que o paciente não precisa ficar internado, ele vai, faz a cirurgia no mesmo dia, vai para casa. Normalmente, existe uma revisão no primeiro dia, né, do pós-operatório. E, assim, a gente faz incisões, né, que são como se fossem pequenos cortes na córnea de milímetros. Então, assim, é uma cirurgia que nem sangra, entendeu? É segura, mas tem riscos. Tem risco de ficar cego? Tem risco. E a outra de retina? O que é retina, doutora? A retina é um tecido que fica no fundo do olho. É um tecido que tem neurônios e que vão captar a imagem, né, a luz que entra no nosso olho e transformar em um estímulo para o nosso cérebro. Então, para fazer tira-olho? Não, não tira o olho, não. Eu quero saber se tira o olho. Como é que faz? Não tira, não. Se tá dentro. A gente consegue entrar, a gente coloca como se fossem uns caminhozinhos no olho para a gente acessar até o fundo do olho, entendeu? Pela onde isso aí, doutora? Pela partezinha branca, pela esclera. A gente Pelo entra amor de Jesus, e eu vê. não vou não. Você jura que Só se precisar. Meu Deus do céu, tá amarrado. Agora vem cá, doutora. Quais são os remédios que na verdade, são usados antes da cirurgia, na verdade? Antes da cirurgia de catarata? Antes da cirurgia. Então, isso na verdade não existe assim um consenso. Tem médicos que usam, tem médicos que não usam. Mas assim, habitualmente, quando se prescreve alguma coisa, é colírio de antibiótico, que pode ser usado antes da cirurgia, e colírio anti-inflamatório também, porque além de diminuir a inflamação do pós-operatório, ajuda também na dilatação da pupila, que a gente precisa que a pupila esteja bem dilatada para poder fazer a cirurgia da catarata. Entendi. Aí eu vou fazer uma pergunta: quais são os remédios mais baratos para a população? Ou todos os remédios são caros? Mas quais remédios você fala? Que eu falo, o primeiro para cataratas, que eu vejo muita gente fazendo ação social nos bairros para cataratas. Catarata ou cataratas? Catarata. Para catarata não existe remédio. O que existe é a cirurgia. O que acontece é que no pós-operatório, logo que opera, você precisa usar alguns colírios, né? De antibiótico, anti-inflamatório, corticoide. Mas não existe um colírio para prevenir a catarata. Existe o colírio. Para prevenir catarata, não. Não, né? Não, nem para tratar. Uma vez que o paciente tem a catarata e que aquela catarata já está atrapalhando a visão... É uma películazinha que fica atrapalhando a visão? É assim, a lente do olho, ela vai ficando como se fosse um vidro embaçado. E aí você não consegue enxergar de forma nítida. Quando já não está permitindo uma visão adequada, você precisa operar essa catarata. Né? Tomara que eu não precise, que esse de carro meu tem 5%. Deus é mais. Agora, doutora, qual foi assim, a cirurgia mais complicada que a senhora já teve? A cirurgia mais complicada geralmente é a cirurgia de retina, né? Paciente diabético, com retina descolada. Cheio de problema. Porque, na verdade, o olho é só uma parte do problema, né? Quando ele tá com o olho danificado pelo diabetes, não é só o olho, o rim tá com problema, os outros vasos estão com problema, entendeu? E, assim, às vezes até um paciente mais jovem e, assim, com bastante repercussão da doença, entendeu? Então... Já teve alguma situação de alguém ficar cego na minha prática clínica? Já, porque assim, tem coisas que o médico não pode evitar, entendeu? Tem coisas que são o curso natural da doença. Qual é a reação dessas pessoas, doutora? É difícil, né? Porque a visão é o sentido que mais integra a gente com o meio externo, entendeu? Então, assim, por isso que é fundamental as pessoas serem preventivas. Não adianta você querer, já com um problema avançado,
que a gente consiga, às vezes, uma recuperação para o que era antes. Às vezes, já chegou no estágio que não tem muito o que a gente fazer, entendeu? O ideal é fazer as consultas de rotina para você evitar que você tenha um problema mais sério. Entendi. Agora, a senhora começou a estudar há quantos anos? Tem muito tempo. Quantos anos a senhora começou a estudar? Então... 15, 16, 17 anos. Eu entrei na faculdade com 18 anos, né? Eu me formei Isso com já 20... vinha estudando desde os 12, Já então. tinha que ir estudando, 12 né? a 13 anos, né? No colégio, já tinha que se dedicar, né? E quando foi que disse assim, eu vou ser isso aqui? Oftalmo? Oftalmo, quando foi? Desde sempre, porque meu pai é oftalmologista, então eu sempre tive a referência, né? Já tem a pegada, né? Eu até tentei ver outras coisas, mas na faculdade... Tipo o quê? Não. Ser polícia, não? Não. Ser prefeito, não? Eu pensei em... Delegado de polícia? Na escola eu gostava muito de matemática, eu pensei em engenharia, mas aí depois eu vi que não, minha praia mesmo era medicina. Já construí prédios? Aí caiu. Essa ideia caiu. Aí quando você decide, qual foi o primeiro caminho que você tomou? Falou com seu pai, conversou? Não cheguei a conversar com ele não, porque era uma escolha minha, né? Então, assim, na hora de marcar lá pra fazer o vestibular, eu botei medicina, entendeu? Mas foi uma escolha pessoal minha. Ele mas meu pai, eu escolhi isso aqui. Mas eu acho que ele já sabia, né? Que ele achava que já que eu pai, faria. Tua filha, né? Pronto, aí me diga uma coisa. Qual foi a sua dificuldade na faculdade? Na faculdade, a dificuldade é assim, que você vive muito em função daquilo ali, né? Você não tem muito tempo livre para fazer outras coisas, né? Mas assim, é uma profissão muito gratificante, entendeu? Você colhe sempre bons frutos. É muito bom você, por exemplo... Na faculdade tem alguém, tem uns olhos dentro dos vasinhos? Não. Você olhar, não tem não, né? Na faculdade, inclusive, a gente vê pouco oftalmologia, entendeu? É um estágio curto, porque a gente vê, na verdade, as outras áreas. A gente vê cirurgia, pediatria, ginecologia, que são as grandes áreas da medicina. Oftalmologia já é uma coisa assim mais específica, então a gente não tem muito estágio sobre isso na faculdade. Eu tive assim uma vivência maior porque eu acompanhei meu pai desde sempre, entendeu? Aí lá na faculdade vocês começam a estudar sobre os olhos. E o que é que mais te impressionou logo no seu início? No início da faculdade? Da faculdade, que mais te impressionou assim, poxa, existe isso, né? Porque você não conhecia. Não Ou conhecia. não, aliás não, você já tinha uma ideia. Tinha coisas assim que eu já tinha bastante ideia, entendeu? Assim, eu não consigo me lembrar de algo que tenha me impressionado muito, não. O que te marcou na faculdade? Várias coisas me marcaram, assim... Por exemplo, na pediatria, tinha crianças, às vezes, com uma doença um pouco mais grave, mas que você conseguia tratar, e aquela criança, você mudava o curso da vida daquela criança, entendeu? Pediatria também foi uma área que eu gostei bastante, tanto que eu atendo muita criança hoje em dia. Agora, doutora, alguém já levou presente pra senhora? Já me deram presente? Vários. Presente de comer o que eu mais gosto. Que delícia, hein? Vem cá, doutora, assim, tipo... Você tá num lugar assim, ou não, você tá no seu consultório e de repente alguém vem com aquele presentão grandão. Sim. Alguém te mandou isso aqui, e aí? Aí eu fico agradecida. Muito obrigada. O trabalho, né? A gente deixa quem planta colhe, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Uma outra situação que eu queria te perguntar dentro disso. Para que a pessoa não precise fazer esses tratamentos, ela tem que fazer o quê? Ela tem que ser preventiva, ela tem que estar lá todo ano fazer a consulta dela de rotina, né? E como é essa consulta? Pronto, ó. Até 2 anos de idade, a criança vai de 6 em 6 meses para o oftalmologista avaliar e acompanhar os marcos de desenvolvimento da visão. Depois de 2 anos de idade, todas as pessoas precisam ir pelo menos uma vez no ano. Existem alguns pacientes que eles podem precisar vir de forma mais frequente. Por exemplo, às vezes um paciente diabético que já tem um acometimento na retina, ele precisa vir de 6 em 6 meses. Então, ele vai na consulta e segue a orientação do que o oftalmologista prescreveu para ele, né? Orientou. Entendi. Tem alguma coisa de boca aí? Algum vídeo meu aí? Já preparei, não? Pronto, beleza. Quero mandar um abraço especial para a Boca, né, do Bar de Boca na Ribeira, da Best Beach, que hoje é a Lise Levi, e é um cara que está ajudando a gente no projeto social, que é do Voz da Favela, amanhã, às 10 da manhã, e eu já agradeço a todos, né?
Tem muita gente aqui, daqui a pouco eu vou agradecer aqui. Muita gente patrocinando, dando a cesta básica, os ventiladores. Muita gente legal. Só agradecer pela vida de vocês. Vamos lá, tô aqui falando sobre oftalmologia. Pra eu não errar aqui, mas eu não querendo crucificar. Perguntar uma outra coisa pra senhora. Que eu acho que eu fui. Qual a diferença de oftalmologista para optometrista? Então, o oftalmologista, ele é um médico. O optometrista, ele não é médico. E o oftalmologista, ele está habilitado para fazer cirurgias, prescrever medicações, né? Prescrever o óculos. Então, o optometrista é isso? O optometrista, ele não é médico. Não é médico? Não. Quem é médico é o oftalmologista. Então, só quem pode fazer cirurgia, prescrever colírios, medicamentos, é o médico, o oftalmologista. O oftalmologista. E o optometrista não pode? Não, essas coisas e não. Aquele optometrista que diz assim, não, você está com os olhos assim, acho que deve usar esse colírio. Ele está cometendo um crime? Quem não é médico, nessa situação, não poderia prescrever colírios. Mas a gente sabe que de médico todo mundo tem um pouquinho, né? É complicado, porque assim, às vezes pode ser um colírio que piore o quadro do paciente. Então, o ideal é que ele vá no oftalmologista, que é o médico, né? Isso, graduado e formado para fazer aquele atendimento. Entendi. Agora, uma outra questão que eu quero falar para a senhora é o seguinte. A sua clínica é onde? Então, nós temos 2 unidades. Uma unidade fica dentro do Centro Médico do Hospital Santa Isabel, a clínica se chama CEMOF, e a outra unidade fica próxima ao Shopping Sumaré, no Caminho das Árvores. Lá vocês atendem o que, doutora? A gente atende tudo, a gente atende convênio, a gente atende particular, a gente está aberto aí para todo mundo. Inclusive, vou fazer uma ação aqui para quem estiver assistindo o podcast. A gente vai chegar a ligar lá para a clínica, a gente vai dar um desconto especial nas consultas. E qual o número? 3243-9955. Pronto. A gente tem o Instagram também, se vocês quiserem seguir. @CEMOFclínica, e tem o meu Instagram também, que lá eu posto várias orientações, curiosidades. Seu Instagram é qual? Doutora Eneida Machado Alves. Bom, doutora Eneida, eu falei até da senhora ontem lá no programa de José, eu falei dela ontem. Eu vou falar outra coisa para a senhora aqui, é o seguinte. Nas questões das visões, tem gente que consegue ver de longe, tem gente que consegue ver de perto. Sim. Isso é o quê? Então, existem vários tipos de grau que a gente corrige com óculos. Por exemplo, o paciente que tem miopia, ele não enxerga bem de longe, porém ele enxerga muito bem de perto. A miopia é que enxerga de perto. De perto. Isso. Ponto. O astigmatismo... Eu não consigo ver de perto. De perto, aí é outra coisa. Vamos lá. De longe, a miopia atrapalha. O astigmatismo também atrapalha de longe. Astigmatismo. É o quê? É um grau que também atrapalha de longe. Geralmente, os pacientes, eles sentem assim... Eu vejo de longe. Tudo eu vejo de longe. De longe você vê, né? Então, tudo. Você não deve ter. Não, tudo eu vejo de longe. E o astigmatismo, ele também causa, assim, mais sensibilidade à luz. Então, esses 2 graus atrapalham de longe. A hipermetropia, quando é um grau um pouco mais baixo, ela atrapalha somente de perto. Mas se a hipermetropia for um grau bem alto, ela também vai atrapalhar de longe. E tem a outra coisa que se chama vista cansada, que é a presbiopia, que surge depois dos 40 anos de idade, que o pessoal tem que afastar o braço para poder enxergar. Vamos lá. É que Luciano comete essas gafas aqui no estúdio. Toda vez é isso aí. Toda vez é isso aí. Deve ser. Tu fé em Deus. Essa não aguenta. Ele não aguenta. Toda vez faz isso. Vamos lá. Doutora, agora, para o cara que está perdendo a vista, ele consegue ver, mas é como a senhora falou, é como se fosse um vidro embaçado. Sim. Isso já está perdendo a visão? Então, sim, se você não está vendo tão nítido quanto você já viu em algum momento da sua vida, isso é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Então é importante você ver o que está acontecendo, porque tem coisas que se a gente trata de forma precoce, a gente consegue frear, que aquilo não avance. E tem coisas, inclusive, por exemplo, que se isso aí for catarata, o paciente pode operar e restabelecer a visão dele. Fica bem, né? Isso. Eu estava com um amigo meu que ele não enxergava direito.
Sim. Aí ele foi fazer o óculos. Quando chegou lá, o médico disse, você é muito irresponsável. Você veio de carro, foi que o médico viu a chave do carro dele assim, pendurada. Ele fez folha, fez ser irresponsável, você não enxerga nada. Ele, não, doutor, eu dirijo normal. Como, pô, ele não enxerga? Não, ele não enxerga. Aí botou aquele aparelho, Sim, as lentes, as né? lentes, né? Quando ele olhou pro ponto, aí o doutor perguntou, sabe no que ali? Ele, uma mulher de vermelho, ele fez, agora você enxerga. O cara chorou, desabou, isso é o quê? Pode ser miopia, por exemplo, né? pode ser astigmatismo, entendeu? Porque são graus que atrapalham de longe, mas a partir do momento que você coloca a lente corretiva, o paciente enxerga. Consegue, né? Isso. Entendi. Então, a questão de muitas pessoas não estar enxergando não significa que ela vai estar cega. Não, pode ser Ela que tem ela que fazer tenha um exame. Isso, que ela possa realizar um tratamento para ela restabelecer a visão dela. Entendi. E qual é a pergunta que ela tem para a doutora? Faça aí a pergunta. Mas aqui não, você bota o microfone aí, pelo amor de Deus, Luciano. Ele fica Pode nervoso. fazer, faça aí. Aqui, ó. Não, hoje. Em relação aos cuidados Ah, não, viu? Em relação aos cuidados para a miopia. Quais são, como proteger? Pronto. O paciente que tem miopia, e especialmente aquele paciente que tem uma miopia mais alta, ele tem maior risco de desenvolver problemas na retina. Então, é fundamental que esse paciente, quando vá fazer a consulta de rotina, que ele realize um exame que se chama mapeamento de retina. Porque esse exame é capaz de detectar se existe alguma fragilidade na retina e que precise ser tratada no sentido de você evitar um problema que se chama descolamento de retina, que é um problema muito grave. Doutora, galera, pode fazer pergunta aí pelo chat aí, não é isso? Pode fazer pergunta que a doutora responde. Estamos falando aqui sobre oftalmologia, não é isso aí, doutora? Isso. Tô errado não, Tá né? certo. Pronto, sobre seus olhos, vocês que estão nos vendo agora, tá com algum problemas em relação a enxergar? Esse é o momento que você pode estar aqui perguntando. Vou lhe perguntar outra coisa, que eu acho super interessante para quem está me assistindo. O cara que está perdendo a visão, ele pode tomar cerveja normal, o açúcar pode estar alto, tem a ver com vocês isso aí ou não? Depende, por exemplo, se o paciente ele tem diabetes, precisa ter um consumo baixo, moderado de álcool, né? Porque isso pode atrapalhar o controle glicêmico E dele. pode perder a visão? E pode perder a visão se o diabetes estiver controlado, sim. Mas assim, de uma forma geral, se a pessoa faz uso moderado da bebida alcoólica, não teria um problema maior, entendeu? Mas o problema é quando existe uma outra condição associada. A pessoa... Porque eu, na verdade, todos os doutores que passam aqui, eu sempre falo sobre isso. Diz que a cerveja, que o álcool, ele inflama o corpo. Isso é verdade? Eu estava lendo e diz assim, que dá uma situação complicada no corpo, o álcool, né? Se o consumo for excessivo, se for um consumo pequeno, moderado, não vai trazer grandes prejuízos para o paciente, porque também ninguém é de ferro, né? Doutora Bebe, só bebe? Eu não bebo não, mas só tá incentivando. a primeira coisa que os pacientes perguntam é se quando vai usar um remédio, se pode beber, se fez a cirurgia, se pode beber. Tudo na vida é a pessoa saber ter o controle, né? Saber ser moderado. Doutora, o açúcar está em 400. Já há risco de ficar cego? Sim, porque o açúcar de 400 é um açúcar descontrolado. Então, assim, você pode ter problema na retina, você pode desenvolver catarata por conta disso. Então, é complicado. Precisa ir no endocrinologista também, porque não adianta o oftalmologista tratar a retina, tratar os problemas dos olhos, se o paciente não tiver um controle da doença sistêmica, né? Então, é um trabalho em conjunto. Entendi. Agora, doutora, Aí quando o cara tem o problema de açúcar alto, né? Que fala de glicose, né? É glicose o nome que dá glicose. Quando ela está alta, e ele vai fazer um exame desse de retina, ele tem que passar por uma série de exames, tem que haver uma preparação para isso? Assim, habitualmente não tem uma preparação prévia em casa. O que acontece às vezes é no consultório a gente precisa fazer uma preparação, que é a dilatação da pupila, para poder executar o exame, entendeu? Que é colocar aquele colíriozinho que arde um pouquinho e que aí a vista fica um pouquinho embaçada. Porque esse colírio permite que a gente veja lá dentro do olho, no fundo do olho, entendeu?
Já aconteceu casos do cara estar perdendo a vista e vocês fazer a operação, o cara enxergar e ele se emocionar? Já. Assim, tem, por exemplo, paciente que tá com a catarata muito avançada, que só consegue enxergar a luz ou então o vulto. Que esse paciente a gente opera, se ele não tiver nenhum outro problema, ele restabelece a visão dele 100%. Fica tranquilo. Isso. No caso de... essa também é uma pergunta inteligente, acredito eu. No caso da pessoa com mais de 80 anos, quais são os riscos que ela tem de perder a visão? Os riscos são os riscos relacionados à própria idade. Por exemplo, catarata, como eu falei, já é mais frequente a partir dos 60 anos. Existe uma condição também que está relacionada com a idade na retina, que se chama degeneração macular relacionada à idade. Então, assim, glaucoma também surge mais nos pacientes mais velhos. Então, tem uma série de coisas que acontecem com o passar da idade também. É aí que as pessoas têm cuidado, né? Isso. Seu pai, tem quantos anos hoje, seu pai? Desde novinho que ele já trabalha nisso aí, né? Desde novo. Você é fã dele? Demais. É minha referência. Ele resolve. Ele resolve muita coisa. Ele é aquele cara doce, aquele cara que diz, ai, você era pra estar se cuidando. Ele é doce quando pode ser doce, mas ele também pega pesado quando precisa pegar pesado. Um abraço a Alessandra, tá aqui nos assistindo aqui. Vou falar uma outra coisa pra senhora aqui que eu quero entender. Esses ardorzinhos que vem quando o olho começa a lacrimejar sem parar, é o quê? Geralmente é o olho que está mais ressecado. Então, o seu organismo, numa tentativa de lubrificar o seu olho, ele acaba produzindo mais lágrima. Porém, isso não é uma doença? Não, isso é um olho seco. Porém, a lágrima que ela é produzida nessa circunstância, ela não é uma lágrima tão boa. Então, ela não faz aquela lubrificação adequada. Aí, nesses momentos, a gente passa o colírio lubrificante, a lágrima artificial. Pronto. Quem tem problema de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o cara que fica nervoso, o cara que qualquer coisa ele explode, ele pode afetar também a visão? Pode. Ter uma doença que se chama cerose citral, que está muito relacionada a esse perfil mais ansioso, estressado, geralmente acomete homens, entendeu? Então, é uma coisa que as pessoas precisam controlar, porque a saúde mental, né, ela interfere em todo o nosso organismo também, inclusive nos olhos. Passei a mão numa localidade. Não Passou bote ali... no olho, não bote no olho, porque senão vai pegar conjuntivite. Pronto, mas fora a conjuntivite, quais são outras doenças que eu peguei aqui e passei a mão no olho? Quais são as doenças que eu posso pegar? Assim, de superfície ocular, se você botar a mão suja, geralmente é conjuntivite mesmo. É conjuntivite, aquela remela, né? Isso. Eu já vi o Luciano remelando de manhã uma vez. Eu já vi, sim, eu já vi. Deixa eu falar outra coisa. A Covid, falavam muito isso. Não coloque a mão nos olhos, que também pegava Covid, é verdade ou é mito? Não, é porque o vírus da Covid, ele pode ser transmitido pelas mucosas, como qualquer outro vírus, né? Por exemplo, um paciente que está gripado, se uma pessoa entra em contato com aquela secreção daquele paciente e passa nos olhos, pode desenvolver uma conjuntivite também. Esse rapaz estava tossindo aqui numa semana, eu peguei a tosse, o Luciano pegou, todo mundo pegou. Mas vamos por quê? Deixa eu falar. Então, doutora, tá gostando do programa, né? Tá legal, né? Tá, beleza. Eu tô buscando para que as pessoas entendam de uma forma fácil. Sim. Uma outra questão. O cara que faz 50 anos. 50 anos. Sim. Vendo. É você, né? Aí, tá vendo. Quais são os cuidados que ele tem que ter após 50? Fazer a consulta, porque na consulta a gente vai ver a visão, se ele está enxergando bem, se for necessário um óculos a gente vai passar, vai fazer medida da pressão, vai fazer exame do fundo do olho, entendeu? Então a gente vai fazer uma avaliação completa. Existem, por exemplo, pacientes que são diagnosticados com algumas doenças no consultório do oftalmologista. Eu já tive paciente diabético que não sabia que era diabético, na consulta a gente detectou alterações na retina e aí ele foi fazer exames e viu que tinha diabetes. Doutor, me responda uma coisa. Existe pressão arterial nos olhos? Existe.
Assim, na verdade, a pressão arterial ela pode causar alterações na retina, fazer retinopatia hipertensiva. Então, por isso que é importante esses pacientes que têm diabetes, pressão alta, fazerem a consulta de forma adequada para poder se prevenir. Então, nessa questão que eu coloquei aqui, eu queria te perguntar uma outra coisa. Esses colírios que são vendidos nas farmácias, quais devemos usar e quais não devemos usar? Existe essa separação? Existe. Porque assim, ó, o ideal é que você só use o colírio se você tiver uma orientação do médico. Do médico, correto. Só que a gente entende que às vezes, numa situação de emergência, caiu um cisco no olho, que você Tem que usar precise o quê? de um colírio. Então você vai buscar um colírio lubrificante. Porém, tem que ter cuidado, porque às vezes na farmácia tem aqueles colírios do frasquinho azul, certo? Tem vários, que aquilo ali aquilo ali não é lubrificante. Aquilo ali é colírio vasoconstrictor e que pode gerar uma série de efeitos colaterais se o paciente fica usando de forma contínua, entendeu? Faça a pergunta aí. Tem uma pergunta aqui de Dai Bastos. O que fazer quando as vistas estão embaçadas? E como descobre se tem ou não catarata? O que fazer quando as vistas estão embaçadas? Procurar o oftalmologista, porque pode ser uma série de coisas. Só esse sintoma da visão estar embaçada não dá para a gente definir exatamente qual é o problema. E para descobrir se tem catarata é na consulta. Na consulta clínica a gente descobre. Entendi. Não precisa de nenhum exame assim a mais para poder descobrir a catarata. No consultório, sentando no aparelho lá, aquele que encosta o queixinho, a testa, a gente consegue ver a catarata e dar o diagnóstico. Entendi. Doutora, uma outra questão que eu quero perguntar, que o telespectador quer saber. Sim. Quando o cara toma uma cachaça demais, que fica vendo tudo turvo, Sim. isso é o açúcar que subiu? Não, foi o álcool que subiu pra cabeça. É dele, né? Aí, galera, cara, vamos lá, agora é sério. Quem usa lente essa semana, lente de contato, Sim. teve um amigo meu que usou uma lente de contato, o olho ficou todo vermelho, teve que ir pra UPA. Eita. Isso é o quê? Lente de contato é uma coisa que precisa ser usada com muita responsabilidade, porque eu já vi paciente perdendo o globo ocular por conta de mau uso de lente de contato. Não volta mais. Não, perdeu o globo ocular, foi necessário fazer uma cirurgia para remover. É esse, o olho pretinho todo. Por quê? Porque o mau uso da lente de contato pode fazer você adquirir uma infecção no olho, fazer uma ceratite. E o que é o mau uso? O mau uso é, por exemplo, a lente de contato, existem lentes que são para usar de forma diária, lentes que são para usar de forma mensal. Se a pessoa ela não descarta, não, usei hoje a lente diária, mas vou usar amanhã também. Ou então a lente mensal. Não, dá para usar 1 mês e meio. Não existe isso. Ela tem o prazo dela e precisa ser obedecido. Isso. Se você passa desse prazo, você fica mais suscetível a contrair uma infecção. E as infecções decorrentes de lente de contato são infecções graves. Como eu estou falando, o paciente pode perder o olho por conta de uma infecção de lente de contato. Sou fã dessa moça. Pelo amor de Deus, senhor. É uma aula, isso aqui é uma consulta, viu? Tem pergunta, vá? Coçar os olhos realmente causa perda da visão? Coçar os olhos pode causar deformidade na córnea e isso evoluir com uma doença... Pra coçar tem que fazer o quê? Não coce. Evolui com a doença que se chama ceratocone. Se você precisar coçar, você coça aqui no cantinho, mas não pode fazer que nem o pessoal faz, esfrega o olho. Não pode, porque aí você faz uma deformidade na sua córnea, entendeu? Tem que ter todo o cuidado possível. Todo o cuidado possível. E se eu lavar a mão, eu posso coçar depois? Não, porque a água mata a bactéria ou não? O sabão, o álcool gel, isso tudo ajuda. Mas assim, o fato de você coçar de forma vigorosa, esse traumatismo, mesmo que sua mão esteja limpa... mesmo que sua mão esteja limpa, isso pode causar uma deformidade na sua córnea. E você cria um astigmatismo, uma deformidade, você fica com a visão embaçada. Agora, doutora, uso de óculos, beleza. Tem que ter uma forma de limpar o óculos sempre, pode passar álcool na lente, colocar álcool novamente. Na lente não pode passar, porque se você passar álcool na lente, vai descascar a lente, você vai danificar seu óculos.
o correto é você usar detergente de pia mesmo, detergente neutro. É neutro? Isso. Por que não deve usar o sabonete, por exemplo, que a gente toma banho? Porque naquele sabonete geralmente tem um pouquinho de hidratante, então você deixa a sua lente oleosa. Verdade. Então o ideal é você usar o sabonete de pia mesmo, detergente de pia, de lavar louça, neutro, e aí Qualquer você higieniza. Isso, qualquer um. Ah, porque tem aquele amarelo, tem um vermelho, tem azul, mas todos É são o neutros, neutro, né? não, o neutro é o amarelinho. O neutro é o amarelinho, né? É o amarelo. Aí eu tenho lá em casa um bocado, vou até agora passar no meu óculos. É, aquele que eu tenho nas caixas que você pegou lá do cara lá. Viu? Doutora, uma outra questão que falar sobre óleos é bom. Muita gente hoje tem aquela tremidinha nos olhos. Aquilo é o quê? Na pupila, né? Sei lá, na pálpebra. Pálpebra, né? Aquilo é o quê, doutora? Ali é duas coisas. Se for só o tremor na pálpebra, não tiver nenhum outro sintoma, ou é muita cafeína ou é estresse. Aí a pessoa tem que ver qual dos dois que é. Ou as duas coisas juntas, Eu né? devia ser médico, velho. Né? Eu sou um cara que eu entendo de tudo, pelo amor de Deus. Então pode ser um sistema nervoso. Isso, ansiedade, um estresse. Eu tô bebendo muito café. Não tem nada a ver com os olhos. Não. Pronto. Se eu quiser ter uma lente de contato azul, eu só posso usar ela um dia? Não, depende. Depende do prazo da lente. Tem lente, como eu falei, que é diária, tem lente que é mensal e tem lente, inclusive, que é anual. A diária ela pode ser só usada um dia. Só um dia. É Só pra você um usar dia, e descartar. né? Só um dia. Agora, tem a mensal. Como é usado isso aí, a mensal? Então, a mensal, você, por exemplo, abriu dia 1º de dezembro, você vai usar os 30 dias seguintes, certo? Aí você precisa lembrar que não pode dormir com a lente, utilizar os produtos específicos para você higienizar a sua lente. Lembrar que não adianta você só higienizar a lente e não limpar o seu estojinho. Você precisa higienizar o seu estojinho, ferver o seu estojinho, para você não ter uma contaminação daquela lente, porque a partir do momento que você contamina ela e leva aos olhos, você contamina seus olhos. Vai lá, tem pergunta? Pode fazer. Pode fazer a pergunta aí. Pode fazer, meu filho. Pergunta aqui, Felipe Blanc. Faz exame de vista de quanto em quanto tempo? Bom. Então, se for uma criança até 2 anos de idade, vai no oftalmologista de 6 em 6 meses. Por que de 6 em 6 meses? Porque essa faixa etária é a faixa etária que é mais suscetível a ter aquele tumor do fundo do olho que a filha de Thiago Life teve, o retinoblastoma. Então, isso é um jeito da gente rastrear essas doenças, certo? Depois de 2 anos de idade, a pessoa vai fazer uma avaliação de rotina, no mínimo de forma anual. Mas existem pacientes que precisam ir de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Isso vai depender de cada pessoa e da orientação do oftalmologista. Doutora, aquelas pessoas que tem essa parte branca vermelhaça, aquilo ali é o quê? Bem vermelha. Depende, por exemplo, tem alguns pacientes que fazem uso de colírio para glaucoma. Aí tem alguns colírios que deixam o olho bem vermelho. Às vezes a gente já conhece o paciente assim de longe, porque a gente vê o aspecto do olho e sabe que aquilo ali é efeito colateral do colírio. Geralmente as pessoas quando vê o cara com o olho vermelho, que é maconheiro. A maioria das pessoas falam mesmo. Tô na resenha, mas, pô, esse cara fuma maconha. Às vezes também aqueles pacientes que tem a carninha no olho, que é o pterígio, chama pterígio. Aquela carninha às vezes fica um pouco mais vermelha. Então, e pra tirar aquilo ali, tem que fazer o quê? Aí existe cirurgia. Mas não é uma coisa... Isso, é tipo uma raspagem. Não é uma coisa assim, tem a carninha, é obrigado a tirar. Não. Você tira se aquilo ali estiver lhe incomodando esteticamente ou se estiver lhe trazendo sintomas de vermelhidão, irritação, ardor. Tem alguma operação que vocês tiram o olho e botam lá de fora? Não. Não existe não, né? Não tem não, que tira tudo aqui e fica aquela... Não, tô perguntando... Porque o povo quer saber, pô. É melhor a gente perguntar ela do que a gente não sabe. Podem ir tranquilos pro oftalmologista, porque se precisar fazer alguma cirurgia, o seu não olhinho vai ficar lá no lugar. No lugar. Tá vendo como é bom? Tem gente que diz assim, um amigo meu mesmo, que era, o cara era... Como é que eu disse aqueles caras que metem medo nos outros? Ele... Pô, rapaz, um médico não, você é doido, meu olho vai sair. Eu digo, pô, que onda é essa? Esse cara é louco, velho. Como é que o pessoal chama ele de sensacionalista?
Algumas pessoas falam que eu sou sensacionalista, eu não sou. Eu sou um cara que fala... É o cara curioso que quer aprender, né? Isso. Agora eu vou perguntar uma outra coisa em relação aos olhos. Sim. Banho de mar. Qual a diferença do banho de mar e do banho de piscina para os olhos? Os dois, na verdade, podem irritar os olhos, né? Tanto a água salgada quanto a água com cloro podem irritar. Nessa situação, você pode usar um colírio lubrificante para amenizar. Lembrando também, já que a gente falou do tema lente de contato, não se deve mergulhar na piscina, nem no mar, nem no rio de lente de contato, certo? Utilizando a lente de contato. Porque quando eu vou ler, eu tenho que levantar meu óculos e botar o celular perto. A gente tem que fazer o exame. Eu vou lá. Doutora Eneida Machado, barril. Vou lá. Esses tempos eu vou lá. Doutora, consultório fica onde? Mais uma vez, vamos esclarecer onde fica seu consultório. Pronto, a gente tem 2 unidades. Uma unidade fica no bairro de Nazaré, Meu tá coçando. dentro do centro médico do Hospital Santa Isabel. E a outra unidade... Santa Isabel? Isso, dentro do Santa Isabel. E a outra unidade fica na Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores, próximo do Shopping Sumaré. Clínica CEMOF, vou passar o telefone de novo, 3243-9955. Lembrando que se você ligar e disser que estava aqui assistindo o podcast, vai receber um desconto especial para os ouvintes aqui. Pronto. Santa Isabel, aquele hospital... Nazaré. Eu fiquei lá, viu? Eu infartei ali. Os médicos lá são tudo gente boa, viu? Os médicos de lá são médicos de referência, verdade, cardiologia, ortopedia, ortopedia, neurologia, é um hospital de alto referência. nível. Referência. Eu mesmo fui bem atendido. Uma das coisas que eu fazia quando eu infartei, tem uma ala assim que você desce, né? Tipo assim, um túnelzinho. Aí lá embaixo tem um lugar que fica um santo, uma santa, Tem né? uma pracinha, uma né? pracinha com a santa. É. Aí eu ficava rodando ali. Aí eu dizia, não, vou ficar rodando aqui andando, porque eu tenho fobia a ficar num lugar. Eu não consigo ficar parado num lugar. Então, esse hospital para mim é o melhor que tem na Bahia. Da mina da limpeza até o chefe. Todo dia de manhã, quando eu saía no corredor, eu via o chefe falando com os médicos, né? Os pacientes conversando para preparação de algumas cirurgias, dentre outras coisas. Com vocês também são assim lá? É sempre assim pela manhã? É um hospital realmente de referência, muito bom. A gente conhece todo mundo, né? A gente conhece, como você falou, desde o chefe ao pessoal da limpeza. Então são, assim, pessoas muito agradáveis, dedicadas ao trabalho. Tem um piano lá que eu cantei. Tem o piano. Eu cantei no piano. É um hospital muito bonito, né? O prédio é um prédio antigo, muito bonito. Santa Isabel, então, como é o nome da clínica da senhora lá? CEMOF, Serviços Médicos de Oftalmologia. Lá mesmo, lá dentro, né? Lá dentro. E para marcar, faz como com a senhora? Liga no 3243-9955, mas pode também acessar nossas redes sociais. Atende SUS? O SUS, infelizmente, a gente não atende lá. Eu atendo em outros locais. Eu atendo no Hospital Irmã Dulce, atendo no Instituto de Cegos. Você faz ação social, doutora? Sempre que possível, sim. Vamos marcar uma do Voz da Favela na comunidade? Bora, a gente faz um atendimento lá. O próximo que tiver, eu vou convidar a senhora pra gente fazer uma ação social dessa. O povo quer saber, doutor, é do olho. Não é de conversa, não. Vamos lá. Acordei de manhã, olho cheio de remela. Pô, tá enxergando bem, de repente os meus olhos começam a ficar de uma forma diferente. Eu tenho que fazer o quê, doutora? Tem que ir no oftalmologista, porque desse jeito aí tá com cara de conjuntivite. Então precisa tratar. O que é conjuntivite? Conjuntivite é uma infecção dessa parte que recobre o olho. Existe uma películazinha transparente que recobre a parte branca do olho. Essa é a conjuntiva. E aí, toda vez que a conjuntiva inflama, a gente chama de conjuntivite. A conjuntivite, ela pode ser por bactéria, pode ser por vírus, mas também pode ser alérgica. Por exemplo, o paciente que tem rinite, às vezes ele faz uma conjuntivite alérgica. Então a gente precisa ir no médico para diferenciar. Se for algo infeccioso, você precisa tratar e inclusive deixar aquele paciente isolado, porque ele pode transmitir para outras pessoas. Então um paciente com conjuntivite, ele não pode ir para o trabalho, não pode ir para a escola. Pega na mão dos outros. E aí, cara, não vai ficar todo mundo de conjuntivite. Aí aquele pega na mão do pão, o cara leva o pão para casa. E aí, parceiro? Aí pega o pão em casa, não lava a mão, aí corta com a faca, aí passa assim.
Aí dá o filho por isso- come e faz a mão passar do olho. Rapaz, É por isso assim, né? que época de carnaval enche de conjuntivite, porque todo mundo fica um em contato com o outro, então Não, eu fico contato com ninguém, dissemina. doutora. Carnaval eu fico afastadão de todo mundo. Viu? Deixa eu te falar uma outra coisa, doutora. Nas circunstâncias, quais são as químicas que não devemos ficar perto, que faz mal aos olhos? Então, Que assim, boa! não, só se a pessoa não deve deixar cair nos olhos, entendeu? Mas assim, o fato de você estar num ambiente que tem aqui boa, não quer dizer que vai afetar seus olhos. Só se cair nos olhos. Por Aquele negócio exemplo, que mata barata? é o Baygon, né? Não é mais bom. 1990. E vai lá. Agora sim, por exemplo, álcool. Recentemente eu atendi uma criancinha que na escola foi no dispenser de álcool em gel, só que ela era pequenininha, o álcool estava acima da altura dela, caiu nos olhos, aí fez uma abrasão, uma lesão muito grande na córnea. A pessoa fica com dor, fica com sensibilidade, não consegue abrir os olhos, a visão fica embaçada. Então é perigoso álcool doutora. cair nos olhos. Acho que eu tô problema. Falou de remédio que vai sentir alguma coisa, rapaz, que já vem pra mim. Tá sentindo, né? Acontece de pacientes que não tem nada chegar lá e dizer assim, não, mas eu tô doente. Acontece? Acontece de tudo. Me diga um paciente ridículo que só disse, meu Deus, você não tem nada, meu amigo. Ridículo, mas o paciente é ridículo. Mas assim, às vezes ele interpreta um sintoma como se fosse algo do olho e na verdade não é do olho. Então o que a gente como médico tem que fazer é passar as orientações, inclusive ver se ele precisa buscar algum outro especialista, né? Mas assim, a queixa do paciente ela sempre é valorizada. Mas às vezes aquilo que ele está queixando não condiz com o que a gente vê no exame. Agora perguntar a senhora de novo. Aí seu pai é da sua área, você é dessa área, seu marido também é dessa área? É. Aí já houve assim, situações de você e seu esposo ficar conversando sobre algum paciente? Direto. Pra dar tipo assim como é que fala? A conduta? Não, que chama, pra dar o resultado, pra buscar o resultado? Sim, a gente discute, porque assim, eu faço uma especialidade da oftalmologia, ele faz outra, meu pai faz outra. Então, assim, a gente conversa, Na hora de almoçar, discute. na hora de jantar. Na hora de almoçar, na hora de jantar, a gente sempre discute os casos, né? Entendi. Aí, já ocorreu algum paciente que seu pai teve alguma dificuldade e correu a você pra saber se... Sim, Você porque como eu faço retina, meu pai não é retinólogo, ele não faz a parte de retina. Então, se ele tem um paciente com algum problema de retina, ele acaba me pedindo ajuda, né? Para poder conduzir o tratamento. Entendi. E você já recorreu ao seu pai? Já, várias vezes. Como ele fala comigo, né? Ele tá muitos anos na minha frente, né? Então, Tem que... Peguei um paciente a experiência assim, é sempre ele tá assistindo, válida. né? Tá, Ele tá com assistindo. certeza. Aí como é que você chega? Como é que você chega devagarzinho? Chega, ô meu pai, veja esse paciente aqui, pra Eu tô mim. com o paciente aqui que eu tô tentando entender o que é, mas não tô conseguindo. Ele diz o que eu sei. Ele vai lá e me ajuda, vejo. Nunca deixou de me ajudar. Ele não é gente boa, né? Sim. Manda um abraço pro seu pai, como é o nome dele? Newton. Seu Nilton, um abraço pro senhor, viu? Trazer sua filha aqui pra gente fazer no programa Voz da Favela pra toda a Bahia. Uma outra coisa, doutora, que eu vou perguntar pra senhora aqui. Geralmente, o cara mora em lugares que tem muitos mosquitos. Sim. O mosquito caiu no olho, a areia, o vento bateu, a areia entrou nos olhos. O que é que tem que ser feito para não machucar? Pronto. Não pode coçar, certo? Porque às vezes o corpo estranho tá por debaixo da pálpebra. Se você coça os olhos, você pode fazer com que esse corpo estranho arranhe sua córnea. Então, a primeira medida que você vai fazer é pegar uma água filtrada, limpa, e vai irrigar, vai lavar seus olhos. Vai lavando, né? Isso, e ver Não é se... como a gente faz, não, que fica assim... Não pode coçar. E ver se esse corpo estranho, ele sai dos olhos. Se você, mesmo fazendo a lavagem, você ainda sentir que tá arranhando, você precisa buscar o oftalmologista, porque às vezes o corpo estranho, ele fica alojado debaixo da pálpebra superior, e aí vocês em casa não vão conseguir tirar. Só a gente no consultório. Aí vai lá, puxa, tem um negócio... Tem um jeitinho pra gente tirar. Nada, não precisa ficar assustados não, que é tranquilo. Entendi. Doutora, tá chegando o nosso horário daqui a pouquinho. Eu vou falar mais um pouco aqui da clínica da senhora, que fica na rua...
Fica em Nazaré, dentro do centro médico do Hospital Santa Isabel, e a outra fica na Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores. Agora, quais são os remédios para dor nos olhos? Então, aí você tem que ver primeiro qual é a causa da dor nos olhos, né? Por exemplo, o paciente com olho seco, mais severo, ele pode sentir dor nos olhos. Então, nesses casos, a gente usa um colírio lubrificante. Às vezes o paciente ele sente dor nos olhos, vista cansada e é um grau que ele precisa, então a gente passa um óculos. E existem pacientes que sentem dores como se fossem nos olhos, mas não são os olhos que estão causando a dor. A gente faz o exame todo do olho e está tudo normal. Aí nesses casos a gente precisa buscar outras coisas, por exemplo, problemas dentários podem fazer dor nos olhos, problemas de articulação, temporomandibular, problemas neurológicos, rinite, sinusite. Então precisa de uma avaliação multidisciplinar. Se a gente faz o exame oftalmológico e não tem nada, a gente orienta o paciente a buscar outros especialistas. Agora, eu queria te perguntar sobre um colírio específico para deixar o olho bem legal, assim. Lubrificante, tem vários, aí tem vários. Dê uma marca a senhora. Tem vários. A senhora, quais são esses lubrificantes? Que é só assim, esse aqui, na minha opinião, ele é bom. Pode falar os nomes? Pode, sim. Pronto, a gente tem o Iluropt, o Iabac, Cistane, Optive. Não tem efeito colateral nenhum. Luna. Não, mas esses não é pra ficar tomando remédio sem consulta médica não, viu? Pelo amor de Deus. Tô com um problema, vou ali na farmácia agora que a doutora falou lá no Voz da Favela e vou... Não é assim. É assim, os colírios lubrificantes, eles têm uma composição parecida com a da nossa lágrima. Então, prejudicar o paciente não vai. Porém, às vezes você tá com uma coisa que é mais séria e você tá usando só o lubrificante e não vai resolver o seu problema. Inclusive, você pode passar muito tempo usando aquele colírio sem resolver e agravar a sua situação. Então, assim, qualquer sintoma nos olhos, o ideal é que você busque a consulta. Pronto. Aí outra pergunta que eu sou insistente. Aquela pontada que vem parecendo que tem uma agulha saindo dentro dos olhos, aquilo pode ser pressão alta ou algo em relação aos olhos? Tem que ir no oftalmologista de novo. Você diz pressão alta nos olhos? Não, tem uma pontadazinha que dá nos olhos, né? As pessoas geralmente se queixam disso, né? Uhum. Tem uma pontada assim, parece uma agulha, né? Aquilo é o quê? Então, pode ser várias coisas, entendeu? Um sintoma só é uma coisa inespecífica para você dar um diagnóstico. Você precisa associar o sintoma ao que você acha no exame do paciente, para você poder dizer. Mas, por exemplo, você me perguntou de pressão. Pressão nos olhos costuma dar dor? Não costuma dar dor. Tanto que o paciente com glaucoma, ele fica com a pressão do olho alta por longos e longos períodos, danificando o nervo óptico, e ele não sente nada. Ele só sente quando tem uma perda de visão. Entendeu? Pergunta que eu respondo. Tem uma pergunta que o pessoal perguntando, deixa eu ver. Sidney Júnior, como perceber que está com catarata? Pronto. Geralmente o paciente que tem catarata, ele começa a ter uma baixa de visão, ver as coisas mais embaçadas, ele perde o contraste, aquelas cores aqui, o azul, o vermelho, eles não ficam tão vivos, então o paciente perde o contraste das cores, a visão noturna piora, existem alguns tipos de catarata que podem dar mais sensibilidade à luz, então é uma série de sintomas. Então, se você sentiu que a sua visão está mais embaçada, faça a sua consulta. Quando eu tiro o óculos, tá tudo embaçado. Tudo embaçado. Mas aí vai ter que raspar meu olho, não, né? Não, seu olho vai ficar aí, no lugar. Eu tenho medo desses negócios de dente, de olho, meu. Não, mas o de olho é tranquilo. Doutora, me fale o que significa a sua família pra senhora. Minha família é tudo pra mim. É minha alegria, minha felicidade, minha razão de viver, minha família. Você tem um jeitinho que você só anda sorrindo, né? E você tem acidente de casa? Se o quê? Você também é acidente de casa? Eu não entendi a pergunta. Você também é assim dentro de casa? Sim. Você gosta do seu pai, né? Eu gosto muito. Você faz brincadeiras e tal? Você vai contar piada? Sim, com respeito, sim. Não, verdade, que eu acho legal. Que o sorriso, ele é, na verdade, uma transmissão de felicidade da pessoa que é feliz. Uhum. Né? Não existe, pra mim não existe sorriso falso. Um abraço pra Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda, a princesa mais linda. Doutora, o que significa Deus pra senhora?
Deus é meu guia, é com quem eu me apego nos momentos difíceis. Eu acredito muito em Deus e assim, eu tenho certeza que Ele opera muitas coisas na minha vida. O que é que você não gosta na sua vida? Isso aqui eu não gosto. Eu não gosto de falsidade. Mais uma no programa, né? Não gosta, né? Agora me diga uma coisa que te deixa feliz. Não é dinheiro não, né? Comer. Ela é diferente. Ela gosta de comer. Agora é a minha cara toda. Se a senhora tivesse hoje que dar o conselho às pessoas, qual o conselho que a senhora daria hoje em relação aos olhos? O conselho que eu daria é: procure seu oftalmologista, não deixe sua consulta para depois. Se você está sentindo alguma coisa, vá, marque sua consulta. E assim, vá no oftalmologista, que é o médico e o profissional habilitado para fazer diagnóstico e tratamento da visão. A visão não é só passar óculos, exame de vista, não é só ver o grau. O exame de vista engloba muitas, muitas coisas. Agora, esse aqui vai pegar na alma, que eu sou barril. Esse óculos blue é o que isso? Óculos blue? Pra ficar na frente do computador, não existe isso. Existe um filtro azul que ele tem a intenção de bloquear os raios né? das telas. Mas assim, dá uma coisa meio que controversa. Inclusive saiu um estudo científico recentemente dizendo que não tinha muita diferença entre usar e não usar. Mas eu acho que isso é uma coisa, na verdade, pessoal. Se a pessoa usa o filtro e acha que fica mais confortável, não tem nenhum problema usar, use. Usar computador e celular o dia todo danifica as vistas? Não é que danifica, mas vai te trazer um desconforto, vai te trazer um cansaço visual, dor de cabeça no final do dia. Tem gente que acorda de manhã e já pega o computador. Já fica ligado, né? Aí meio-dia sai, almoça, volta pro computador. De tarde tá no computador, vai de noite no computador, ainda tem o celular junto. Vai sentir desconforto, o olho pode ficar seco. Então tem, assim, alterações que surgem pelo uso excessivo Lá de em casamento tem uma pessoa que fica junto de mim, que ela fica com o celular de 9 até 5 da manhã, sem dormir. Isso prejudica a vista? Prejudica, muito, muito. Então, doutora, abraça quem agora, pelo amor de Deus? Mano, diga quem vai. Júnior, Igor, Will, Reginaldo Souza, Daíse, Rodrigo, mais quem? Márcia, né? Márcia, Ed. O seu Augusto disse: Sambadinha, você tem carta branca agora. Eu digo: meu Deus do céu. Esse pessoal, eu sou apaixonado por esse pessoal da Rede Bandeirantes, que dá oportunidade, viu? Sim. Eu sou um cara que eu tô aqui hoje porque eu tive uma oportunidade gigante e eu abracei. Suas considerações finais. Então, muito obrigada. Gostei bastante de participar aqui. Acho que deu para Gostou esclarecer. Mesmo? Gostei. Tem certeza? Gostei. Olá, viu? Acho que deu para esclarecer bastante o pessoal. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem me perguntar diretamente no Instagram. Eu estou disponível. Doutora Eneida Machado Alves, me procura lá. Mandar um abraço aqui também pro pessoal lá da clínica, todos os médicos, meu pai, meu marido, minha mãe. Mandar pros funcionários também, porque sem os funcionários de lá a gente não é nada. Eles estão ali todo dia dando gás com a gente. Então, muito obrigado, pessoal. Doutora, eu quero convidar a senhora para estar no programa da gente. Uma vez por semana ela vai estar no programa. A gente vai construir uma pauta. Então, só pra gente. A pauta de hoje é essa. Então ela vai entrar no programa e vai dar a aula dela de olhos, tá bom? Legal. Esse presente ela vai ter, que vai falar pra Bahia, pra Sergipe. Aqui o Voz da Favela não tem otário, também a gente não é sabido. A gente é inteligente. Doutora, só pra finalizar mesmo, eu tenho meu neto, a partir de quantos anos ele já tem que estar... Ele já tem que estar lá, nasceu, tem que ir para o oftalmologista. O primeiro exame é até 30 dias do nascimento. A gente faz o teste do olhinho, faz o exame do fundo do olho e com esse exame a gente consegue detectar várias alterações. Catarata, glaucoma, crianças podem ter catarata, glaucoma e outras alterações. Toda parte do corpo ela é importante, né? Sim, mas os olhos são fundamentais, né? São fundamentais, né? Para ver essa coisa tão bonita que é esse estúdio aqui, tanta gente bonita, tudo aqui é bonito, tudo é lindo, como diz Caetano Veloso, né? Hein? O tempo é bonito, já vai acabar.
Obrigado, doutora, mais uma vez, viu? Tudo de bom pra senhora. Muito obrigada. Espero que a senhora tenha gostado. Estamos aqui de porta aberta. Eu gostei muito da senhora, com todo respeito. Pode vir para cá, a senhora é seu pai, o seu esposo também pode vir aqui falar com a gente sobre os olhos. E fico por aqui, porque esse é o programa Voz da Favela, o programa mais amado da Bahia. Até amanhã, 6h30 da manhã. Valeu, Salvador! O sol nasceu, é hora de trabalhar. Minha família depende de mim. Eu vou trabalhar.